Um elétron carga menos 1,6 10 a menos 19 coulombs e massa 9,11 vezes 10 a menos 31 kg penetra com velocidade de 5 vezes 10 a sétima metros por segundo numa região em que há um campo magnético constante de intensidade 0,5 Tesla. Sabendo que o ângulo entre os vetores velocidade e campo magnético é igual a 53 graus, determine. Item A, a intensidade da força magnética sobre a partícula. Item B, a aceleração da partícula. E item C, se a velocidade da partícula aumenta, diminui ou permanece constante. Se você acompanhou nossas aulas anteriores, então você já sabe que a força magnética que nós devemos calcular no item A, ela é dada pela seguinte expressão. Força é igual a carga vezes a velocidade, vezes a intensidade do campo magnético, vezes seno do ângulo que existe entre a velocidade e o campo magnético. Desse modo, nós podemos localizar no enunciado dessa questão justamente o valor da carga Q, 1,6 10 a menos 19, a velocidade de 5 10 a sétima que essa partícula penetra nesse campo, e 0,5 a intensidade do campo. Então, fazendo o cálculo da força, nós vamos encontrar força magnética igual a carga 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Aqui não há necessidade de usar o sinal, é apenas para a gente identificar o tipo da carga. A velocidade, nós temos 5 vezes 10 elevado à sétima, o campo de 0,5 e o seno do ângulo, que é de 53 graus. A força magnética, então, se nós fizermos aqui essa conta, primeiramente, quero lembrar a você que se você jogar na calculadora, você vai ver que o seno de 53 graus corresponde a 0,8. E, efetuando esse cálculo, nós encontraremos como resposta 3,2 vezes 10 elevado a menos 12 newtons. Então, encontramos a intensidade da força e devemos agora encontrar qual seria a aceleração da partícula, que corresponde ao item B. A aceleração nós encontramos aplicando a segunda lei de Newton. E a segunda lei de Newton corresponde a força igual a massa vezes a aceleração, onde a força é 3,2 vezes 10 elevado a menos 12, a massa do elétron é 9,11 vezes 10 a menos 31, vezes a aceleração, onde nós chegamos num valor de aceleração de 3,5, valor aproximado, 10 elevado a 18 metros por segundo ao quadrado. Então, vamos dar um destaque para a nossa resposta, aceleração encontrada. E agora, a pergunta é se a velocidade da partícula aumenta, diminui ou permanece constante. A velocidade ela permanece constante. E agora você vai olhar, pô, professor, mas peraí. Se tem aceleração, como que essa velocidade permanece constante? Então, vamos para a próxima tela que eu vou mostrar para você qual é o motivo que faz com que a velocidade permaneça constante. Na situação descrita, nós temos um ângulo de 53 graus entre a velocidade e o campo. E nós já aprendemos que a velocidade, aqui nós podemos fazer a decomposição dessa velocidade, de modo que nós, em relação ao eixo que contém o campo, essa velocidade, então, ela teria uma componente que seria, vamos dizer que, por exemplo, a componente Vx da velocidade, e Vx seria calculado por
velocidade v vezes o cosseno de 53 graus. Mas nós temos uma componente Vy. E Vy, se você quiser saber quanto vale essa componente, Vy é igual a V vezes seno de 53 graus. Agora observe uma coisa muito importante. Vx e B, da forma que aqui a gente enxerga, estão paralelos. Se eu fosse considerar a situação em que eu quero calcular a força magnética, levando em conta a direção Vx e B, lembrando que a força magnética ela é dada. Então vamos colocar assim, ó, vamos escrever aqui para Vx. A força magnética, então, seria a carga Q, a velocidade Vx, vezes o campo, mas observe que os dois estão paralelos, então nós teríamos seno de 0 graus. Porém, você sabe que o seno de 0 graus, ele vale 0. Isso faz com que a força magnética devido a Vx seja igual a 0. Isso significa que Vx é não. Então aqui é muito importante, como a força magnética é igual a 0, a conclusão é que a gente chega que Vx não acelera. Ou seja, nessa direção mantém velocidade constante. Agora, observe que para Vy, observe que a força magnética seria dado por Q vezes Vy vezes o campo vezes o seno e o ângulo seria 90 graus. Por quê? Porque Vy é perpendicular ao campo. E se Vy é perpendicular ao campo, isso aqui corresponde a 1. E a força magnética, então, seria dado por Fm igual a Q vezes Vy vezes B. E nesse caso, essa força seria máxima, mas o mais importante é compreender que Vy, ou na direção de Vy, o que aconteceria é que essa partícula executa um movimento circular uniforme. Agora eu gostaria que você visse uma coisa que é fundamental aqui. Nós combinamos, então, o movimento na direção de Vx, que a velocidade é constante, com um movimento que deve ser circular uniforme. Então, nesse movimento, o que acontece com essa partícula? Que ela tem que fazer de acordo com a regra da mão esquerda, nessa direção de Vy. Então, nós teríamos, de acordo com a regra da mão esquerda, uma força que empurra essa partícula, no caso, para dentro. Você vai colocar o seu dedo médio verticalmente para cima, você vai colocar o dedo indicador para a direita, e você vai perceber que a força empurra para dentro, porém a força magnética sobre cargas negativas, na realidade, empurra essa partícula para fora. E se essa partícula ela é empurrada para fora, então ela faz um movimento, nesse caso, circular uniforme, num plano perpendicular à tela do seu computador, do seu tablet aí, ou do seu celular, né? Mas ao mesmo tempo que faz um movimento circular, essa partícula também precisa ser levada para frente por causa do Vx. E nós obtemos como resultado disso aí um movimento para essa partícula, que é um MCU, mas ao mesmo tempo que acontece para frente, e a gente chama esse movimento de helicoidal. Então a partícula começa a fazer esse movimento aqui, envolvendo a direção do campo magnético, e por isso que esse movimento é dito como helicoidal, certo? Porque devido a Vy, ela teria que fazer um MCU,
mais para frente, ela precisa fazer um movimento uniforme. E da combinação do MCU com o movimento uniforme, sai o movimento helicoidal. Beleza? Então, meu amigo, minha amiga, gostou da aula? Dá um like para nós, ajuda o canal aí. O que mais? Compartilha essa aula. Tem dúvidas? Escreve lá, a gente responde. Não está inscrito? Se inscreve no canal para ficar sabendo de todas as novidades. Muito bom você por aqui. Nós teremos muito mais aulas e eu vou adorar que você venha assistir também. E ficamos por aqui. Até a próxima!